Senhoras e senhores, boa noite. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene de entrega de título de cidadão ribeirão pretano ao senhor Breno Augusto Spinelli. E convido para fazer parte da mesa o ilustríssimo senhor Lair Luquezzi Júnior, secretário municipal de esporte, nesse ato representando a prefeita municipal. Convido o excelentíssimo senhor Edinho Araújo, ex-ministro de Desporto, do deputado estadual, deputado federal, aliás. Excelentíssimo senhor Dr. Carlos César Barbosa, promotor de justiça, para fazer parte da mesa. E bafudo roxo, né? Convido também o ilustríssimo senhor Laerte Alves Júnior, vice-presidente regional da Federação Paulista de Futebol. Convido também para fazer parte da mesa o ilustríssimo senhor Jorge Rodini, vice-presidente do Comercial Futebol Clube, representando toda a comunidade comercialina.
Convido os vereadores presentes, Maurílio Romano, Bebé, vereador Maurício Gasparini, vereador Genivaldo Gomes, vereador Bertin Scandiuzzi, para que possa trazer o nosso homenageado ao plenário da Câmara. Queria convidar o ex-presidente comercial, doutor João Batista, também para fazer parte do plenário aqui, junto com os vereadores, e o meu amigo Tomires, representando toda a torcida do comercial também, para fazer parte, estar aqui da mesa. Queria convidar também, para fazer parte aqui do assento, o doutor Jaime, médico do comercial. Por favor, doutor Jaime. Convidamos a todos que as condições físicas se permitirem a se levantarem para entoarmos o hino nacional brasileiro.
vida. Teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, traz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és do Brasil, uma pátria amada, dos filhos deste sol nas mãos gentil, pátria amada, Brasil. Queria agradecer a presença do presidente do Batatais, juntamente com a sua diretoria da Lua. Cumprimento toda a diretoria que está presente aqui também. Convido o vereador Bebé para que faça saudação ao homenageado em nome da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o excelentíssimo senhor vereador Walter Gomes, presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, ilustríssimo senhor Lair Luquezzi Júnior, secretário municipal de esportes, nesse ato, representando a prefeita municipal Darcy Vera. Excelentíssimo senhor Edinho Araújo, ex-ministro de Portos, do Desportos e deputado federal. Excelentíssimo senhor doutor Carlos César Barbosa, promotor de justiça. Ilustríssimo senhor Laerte Alves Júnior, vice-presidente regional da Federação Paulista de Futebol. Ilustríssimo senhor Jorge Rodini, vice-presidente do Comercial Futebol Clube, representante de toda a comunidade comercialina. Ilustríssimo senhor Breno Augusto Spinelli, o nosso homenageado. Eu quero aproveitar a oportunidade e cumprimentar os familiares do Breno, cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, Genivaldo, Maurílio, Maurício, Bertinho. Quero aproveitar a oportunidade e também cumprimentar aqui o João Batista, sempre presidente também no comercial, cumprimentar todos os amigos, todos os convidados e também você, telespectador. Em época de dificuldades, em inúmeros setores da nossa sociedade, são poucos os homens capazes de erguer o peito e assumir grandes responsabilidades. Eis o papel dos líderes, que são aqueles elementos-chave na administração, apropriados para personificar as qualidades esperadas em uma equipe. No futebol, não é diferente. O futebol é o jogo da sorte, do rico, do pobre, é o esporte das grandes emoções, da reunião de raças e religiões. É o jogo da criação de ídolos, é o esporte da paixão e da união capaz de criar, sob a liderança de Breno Augusto
Spinelli Martins, o comercial dos comercialinos. Sabemos, meu amigo Breno, das inúmeras dificuldades, principalmente as que envolvem recursos financeiros, elenco, material de trabalho, acomodações, alimentação dos atletas, viagens, instalações, locais de treinamento, estádio, salários, recursos humanos, dirigentes, categoria de base, enfim. Sabemos também da sua capacidade de articulação, liderança, experiência, qualidades essenciais para superar todas as problemáticas que envolvem o futebol moderno. Breno Augusto Spinelli Martins nasceu em 29 de agosto de 1950, em Ribeirão Preto. Pais: Breno Venâncio Martins Sobrinho e Caetana Spinelli Martins. Avós paternos: Luiz Venâncio Martins e Ana Arantes Martins. Avós maternos: Nicola Spinelli e Stella Inek Spinelli. Irmãos: José Carlos Spinelli Martins e Regina Célia Martins Silva. Filhos: o Eduardo, Gustavo, Gabriel, Daniel, Mateus e Lucas. Iniciou seus estudos no Colégio Marista de Ribeirão Preto, passando depois para o Instituto de Educação Otoniel Mota, onde concluiu o colegial. Formou-se em Direito em 1973, pela Faculdade de Direito Laudo de Camargo, da UNAERP, onde também cursou a Faculdade de Administração de Empresas. Nos anos 60 foi presidente da Congregação Mariana Setor Juvenil, da Catedral Metropolitana de Ribeirão Preto. Ainda no período estudantil, anos 60, 70, foi primeiro secretário da diretoria do Diretório Acadêmico, 1º de setembro, da Faculdade de Direito Laudo de Camargo. Presidente do Comercial Futebol Clube no biênio 79-80, sendo o presidente do clube de primeira divisão mais jovem do Brasil, na época tendo anteriormente exercido diversos cargos de diretoria, como primeiro e segundo secretário, diretor social, diretor de promoções e propaganda, e etc. Sendo membro do Conselho Deliberativo do clube desde os anos 70, ocupando várias vice-presidências posteriormente. Segundo secretário da diretoria, eleito da Federação Paulista de Futebol em São Paulo, nos anos 80. Diretor adjunto regional do Sindicato dos Corredores de Imóveis no estado de São Paulo, região de Ribeirão Preto, tendo sido posteriormente segundo tesoureiro da diretoria desta entidade em São Paulo, nos anos 90. Foi sócio e diretor comercial e marketing nos anos 70 das empresas Mauá Imóveis e Administração Limitada, Comercial Construtora Barão de Mauá Limitada e Maso Martins e Companhia Limitada. Trabalhou como corretor de seguros na Companhia Seguradora Brasileira, anos 60. Corretor e, posteriormente, supervisor de vendas e gerente de agência local da Aplitec, Sociedade Anônima, fundos de investimento do grupo Cibraf, anos 70. Assessor técnico legislativo da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, anos 80. Trabalhou na Eletropaulo,
Eletricidade de São Paulo na área de RH, nos anos 80. Mantém em atividade escritório de advocacia e imobiliária, a Rua Barão do Amazonas, 439, há mais de 35 anos. Participou de diversas outras atividades sociais, comerciais, esportivas, culturais e musicais, integrando grupos participantes de festivais de músicas, compondo com parceiros várias peças concorrentes. Meu amigo Breno Augusto Spinelli Martins, é com muita honra que concedo a você, pai, líder, amigo, torcedor fanático, esta homenagem, reconhecendo os relevantes serviços prestados em prol do esporte, em prol do Comercial Futebol Clube, em prol da nossa querida Ribeirão Preto. Parabéns, e você é merecedor. Muito obrigado a todos. Queria agradecer a presença do excelentíssimo doutor Tarso Vidodi, juiz do trabalho, aqui presente também. Convido o vereador Genivaldo Gomes para que faça a leitura do diploma ao nosso homenageado. Senhor presidente, novos vereadores que estão aqui, Maurílio, Bebé, Maurício, Bertinho, é uma honra. Bebé, muito obrigado por deixar um comercialino feliz, e tenho certeza que toda a torcida nossa te aplaude de pé, Breno. Você é merecedor dessa homenagem. Câmara Municipal de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. A Câmara Municipal de Ribeirão Preto, de acordo com o Decreto Legislativo número 131/2016, de 16 de março de 2016, de autoria do vereador Bebé, concede ao senhor Breno Augusto Spinelli Martins o título de cidadão emérito em reconhecimento pelo relevante serviço prestado à comunidade ribeirão-pretana, Ribeirão Preto, 30 de junho de 2016. Assinado Walter Gomes, presidente. Convido os vereadores presentes, Maurício Gasparini, Maurílio Romano, vereador Bebé, vereador Bertinho Scandiuzzi, para fazer a entrega do diploma ao nosso homenageado. Pedir licença também para que eu também possa sair na foto junto com o nosso homenageado.
Convido os vereadores para que façam entrega do brasão. Queria agradecer a presença de Carlos Roberto Xavier, diretor social do Comercial Futebol Clube. João Luiz de Oliveira, diretor social do Comercial. Marcelo Henrique Dias, técnico do Comercial Futebol Clube. Sebastião Salvador Missão, presidente da ACLE, Associação dos Cronistas e locutor esportivo, diretor social do Palestra Itália. Carlos Barilari, advogado. Evaldo Marçal Arantes, chefe do Museu de Imagem e Som. Carlos Pascoal Júnior, membro dos 7 Homens de Ouro. João Batista de Campo, diretor de Contabilidade e ex-presidente do Comercial Futebol Clube. Dr. José Carlos Panazzolo, diretor da CRES, Associação dos Cidadãos Ribeirão Bretanos, emérito. Rosaldo Jesus Barbosa, tesoureiro do SEAC Ribeirão Bretano, que foi homenageado semana passada. Luiz Antônio de Oliveira, presidente do Batatais Futebol Clube, que eu já falei, que é o nosso amigo da Lua. E também, que já citei o nome, excelentíssimo senhor Dr. Tarso, que é também juiz do trabalho, e a todos que estão presentes. Convido a senhora Maria Vilma de Oliveira para que faça entrega de flores, senhoras Adriana Soldati, Regina Célia Martins Silva e senhora Elaine Martins, para que faça a entrega de flores à senhora Kelly Cristina Ribeiro. Queria chamar para fazer uso da palavra nosso amigo e advogado desta casa, doutor Antônio Carlos Augusto Gama, representando os 7 Homens de Ouro. Excelentíssimo senhor doutor Walter Gomes, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, em nome de quem saúdo todas as demais autoridades integrantes da mesa, cujos nomes já foram anteriormente declinados, senhores vereadores, meus colegas servidores da Câmara Municipal, senhoras e senhores, caro Breno, meus confrades dos 7 Homens de Ouro. Teria eu sobradas razões de vir a esta tribuna para saudar meu amigo, parceiro, irmão de quase meio século de jornada, pelo título de cidadão emérito, que ora lhe é, com todos os méritos, outorgado, bem como para cumprimentar esta Câmara Municipal por fazê-lo, em especial o vereador Bebé, autor da propositura. Todavia, minha presença aqui
transcende os sentimentos e motivações pessoais. Eis que fui honrosamente incumbido de saudar nosso emérito cidadão, talvez mostrando-lhe uma outra face, em nome de uma excelsa grei, da qual ele, que tem inegável talento para esse tipo de posto, é desde sempre o presidente vitalício. Eram apenas 7 garotos que amavam os Beatles e os Rolling Stones. Impossível traduzir o que significava para aqueles jovens de então ter um grupo e uma música com que se identificavam totalmente. E também com as roupas e os cabelos que procuravam imitar. Aqueles com cabelos um pouco mais crespos ou ondulados submetiam-se durante a noite ao processo de touca, feita das meias de nylon maternas das irmãs ou das namoradinhas, para alisá-los e para lhes dar uma forma aproximada dos garotos de Liverpool. Aliás, as meninas faziam o mesmo para alisar o cabelo. A touca de nylon era a chapinha de então. Pouco a pouco, as roupas foram se despojando e colorindo. As bocas de sino das calças se alargando a limites inconcebíveis. Os cabelos se alongando, barbas, bigodes e outros adereços pilosos sendo cultivados. Era verdadeiramente libertador, apenas com 3 guitarras, baixo, base, solo e uma bateria, formar um conjunto, como se dizia naqueles tempos, à semelhança dos Beatles. Quase todas as turmas formaram o seu, para infernizar a vida dos pais e vizinhos, com os intermináveis ensaios de garagem para uma futura apresentação que quase nunca aconteceu. Gostavam também de futebol e formaram o esquadrão do imbatível Torpedo Clube, que torpedeava e dizimava os incautos adversários, notadamente um certo Raio Clube, que já deve estar extinto a esta altura. Gostavam dos bailes e bailinhos da vida, regados a Cuba Libre ou outras bebidas mais amargas de se tragar. Amavam e namoravam de um jeito absolutamente insólito para os dias de hoje. De corpo presente, sem Facebook, sem WhatsApp, sem celulares, no máximo um correio elegante. O nome, não menos insólito e até mesmo kitsch, que se deram, os 7 Homens de Ouro, era referência a um blockbuster da época, com esse título, a que assistiram juntos, e no qual um grupo realizava um golpe fenomenal, mais ou menos como 11 Homens e um Segredo hoje. Como os 3 mosquiteiros, que na verdade eram 4, eles não eram apenas 7. Breno, Carlinhos, que aqui está, Calão, João Luiz, Cláudio, que aqui está, Virgínio e eu, por ordem de chegada. Havia vários D'Artagnans, tão amigos quanto, que participavam das aventuras e peripécias, muitos deles também presentes aqui hoje. Ao contrário do grupo do filme, que realizavam o assalto, nenhum se tornou delinquente. Há controvérsias. Mas advogados, administradores de empresa, médicos, engenheiros, arquiteto, jornalista, radialista, até mesmo deputado e ministro de Estado. Depois dos Beatles e dos Rolling Stones, da Jovem Guarda, vieram as faculdades, os centros acadêmicos, o enfrentamento da ditadura militar, os festivais de MPB. E eles passaram a amar Tom Jobim, Vinícius, Chico Buarque, Caetano, Gil, Edu Lobo, Paulinho da Viola, Elis, Nara, Gal, Betânia, a turma toda da Bossa Nova e da velha guarda, Noel, Cartola, Zequete, Adoniran, Nelson Cavaquinho, tantos outros. Alguns partiram antes do combinado. Os olhos ficaram cansados ou míopes. Os cabelos embranqueceram ou também se foram. Outros vieram, filhos, noras, genros, netos. Foi há muito tempo, foi ontem, que continua a ser, emérito presidente. E, como eu além de ter dito, eu provo, nós vamos ter uma lembrança agora aqui, num videozinho.
Eles são iguaizinhos os Beatles, né? Melhor, né? É. Mas foi muito bem, o Gama. Convido para fazer uso da palavra o senhor Edinho Araújo. Senhor presidente, vereador Walter Gomes, em nome de quem eu saúdo toda a mesa e todas as autoridades já anunciadas aqui pelo protocolo. Muitos dos senhores estarão perguntando por que um deputado de uma outra região, Edinho Araújo, não sei se todos conhecem ou ouviram falar, está presente numa cerimônia de entrega de título ao nosso amigo Breno Spinelli Martins. Vou fazer apenas uma pequena retrospectiva para me inserir nesse contexto desta cerimônia. Eu cheguei em Ribeirão Preto, com 15 anos de idade, em fazer clássico aqui no Santos Dumont. Não sei se a minha posição está correta, mas a impressão que me dá é que é nessa direção. Morava aqui na Duque de Caxias, imagino que seja nesta direção. Entrei na Faculdade de Direito em 1968. Em 69, disputamos com uma chapa a presidência do Diretório Acadêmico 1º de setembro. Essa chapa saiu vencedora. Quem era o presidente? Valério Veloni, vereador a esta casa. Primeiro secretário, Breno Spinelli, fez parte aqui do seu currículo. O primeiro tesoureiro, Antônio Carlos Gama, que acaba de ocupar esta tribuna. E eu, como primeiro vice-presidente desta chapa, tendo o Valério como presidente. Uma convivência intensa. Terminado o curso do 5º ano da Faculdade de Direito, o Breno e o Gama são do ano da turma de 73. Eu e o Valério, e o Leopoldo começou conosco, nós éramos da turma de 72. Naquele ano, eu me candidatei a prefeito de Santa Fé do Sul, minha terra natal. Estudante aqui, fazendo o 4º ano de filosofia e o 5º ano de direito. E vivíamos uma grande família aqui em Ribeirão Preto. E eu me recordo que naquela campanha, o Breno votou aqui pela manhã e podia fazer boca de urna naquela época, senhores vereadores, senhor presidente. E o Gama foi, na parte da tarde, viajou 400 quilômetros. Naquele carro, DKV, que o Gama acaba de mostrar aqui, o Gama andava com o seu carro, eu me recordo, com a minha campanha de prefeito lá em Santa Fé do Sul. Depois, naquela eleição, eu disputei 11 eleições, aquela foi a primeira, eu perdi, graças a Deus, não estava preparado. E depois fui prefeito em 76, depois 3 vezes deputado estadual em São Paulo, 2 vezes federal, em 94 e 98, me mudei para São José do Rio Preto e fui candidato a prefeito lá no ano 2000, enfrentando dois turnos, ganhamos as eleições, os 2 turnos, e depois candidato à reeleição em 2004, mais 2 turnos, continuamos à frente da prefeitura. Mas eu quero destacar que, quando prefeito de Santa Fé, o Breno foi presidente pela primeira vez aqui do comercial. Se não me engano, era o ano 79 ou 80.
e eu queria fazer de tudo um pouco e também cuidar do esporte, que era uma paixão que nasceu aqui com o Breno e com os nossos companheiros. E eu me recordo que eu vinha buscar aqui jogadores, o Breno cedia jogadores para a disputa que o Santa Fé Futebol Clube, naquela divisão, não sei se terceira divisão, mas eu me lembro de um dos jogadores, era o Amaral, quarto zagueiro, que você me emprestou, Breno, até isso eu tenho na memória. O Breno, em 1975, me casei em Olímpia, conheci a minha mulher aqui em Ribeirão Preto, a Maria Elza. E o Breno, um daqueles ternos xadrez, Gama, que deve ter naquele livro que o jornalista Mário Soler escreveu, e eu devo ter um no carro, e eu vou deixar um aqui com o presidente para ver. Mostrou aqui, o Gama mostrou as fotos do Breno, naquele tempo, aquela calça com aquela boca de sino, daquela largura. Portanto, eu venho aqui, meu caro Breno, senhor presidente, para cumprimentar o vereador Bebé pela iniciativa de homenagear o Breno Spinelli, um amigo de tantos anos. Eu estou na vida pública há 44 anos, 72 para 2016, são 44 anos de vida pública. Tive a oportunidade de ser ministro de Portos por 10 meses e estou no meu 4º mandato de deputado federal. Mas essa sessão se reveste de uma grande emoção para mim. Aqui, nesse local, eu me recordo, senhor presidente, senhores vereadores, amigos do Breno, familiares, aqui eu cumprimento a todos, a pessoa da Regina, o Zé Carlos, que eu conheço, e os filhos do Breno, a todos os familiares. Aqui nesse local, Gama, eu vinha jogar bola com 14, 15 anos, que aqui passava a ferrovia, né? E aqui tinha uma área verde, onde nós que morávamos em repúblicas ou em pensões aqui nas proximidades, aqui vínhamos praticar o esporte. Ribeirão Preto está na minha vida, porque aqui eu fiz o clássico, aqui eu fiz o direito, aqui fiz filosofia e acompanho a vida pública dessa cidade há muitos anos. Eu acho que esse momento, quando a Câmara de Ribeirão Preto homenageia o Breno, é uma homenagem a toda a família comercialina. Eu acompanho o comercial, desculpem, mas por causa do Breno. O Breno me fez gostar do futebol e ele é um apaixonado. E eu sei das dificuldades, aqui está a representação da federação, o quanto é difícil estar à frente de um time de futebol hoje, com as dificuldades que os times apresentam. Mas esta Câmara tem essa sensibilidade, esta Casa do Povo, de homenagear esta figura esportiva, porque o esporte é a paixão do povo brasileiro e o comercial está ligado à história desta cidade. E eu não tenho dúvidas de que esta sessão, esta cerimônia e esses instantes que o Breno está vivendo são momentos que vão recarregar as suas energias e a sua vida para que ele possa continuar na luta em favor do esporte, em favor do comercial. Breno, eu trago aqui um abraço de tantos amigos seus. Eu venho aqui para dizer a esta cidade e ao Poder Legislativo que o Breno é um homem bom, é daqueles homens que são importantes e fundamentais da vida. Há aqueles que lutam um dia pelo esporte e são importantes, mas há aqueles que lutam a vida inteira. E o Breno é esse tipo de homem que dedica a sua vida em favor do esporte e em favor do comercial. Parabéns, Breno, parabéns, Ribeirão Preto. Muito obrigado. Queria cumprimentar a presença do Dr. Liporaz, presidente do Palestra Itália, aqui presente também. Convido o Dr. Carlos César Barbosa para fazer uso da palavra. Quero saudar
presidente desta casa, vereador Walter Gomes, saudar o deputado federal Edinho Araújo, e na pessoa dele, as demais pessoas que integram, as demais pessoas e autoridades que integram essa mesa, saudar os vereadores aqui presentes, senhoras e senhores, meu querido amigo Breno Augusto Spinelli Martins. É de domínio público que nosso país vive hoje uma das crises mais relevantes de sua história. Crise ética, crise política, crise econômica e juntamente com essa crise que nós enfrentamos, também nos deparamos com a crise que atinge uma das maiores paixões do brasileiro, que é o futebol, né? Então, na esteira dessa crise toda por que passa o nosso país, também temos aí uma crise nessa grande paixão, né? No nosso o único país pentacampeão mundial de futebol, e que hoje, lamentavelmente, vive uma frustração muito grande, porque o futebol brasileiro está vive aí um momento de decadência. Decadência a partir, inclusive, dos organismos principais do futebol, né? Nós temos um presidente da CBF que não pode sair do país, sob pena de eventualmente ser preso, não é? Por suspeita de corrupção. Mas sempre há uma luz no fundo do túnel, não é? Eu acho que o nosso país ele está chegando aí no fundo do poço, e temos que tomar cuidado, porque o fundo do poço tem porão, não é? Nós não podemos cair no porão. Então existe uma luz no fundo do túnel, e o que revela essa luz no fundo do túnel é exatamente a militância de pessoas como Breno Augusto Spinelli Martins, como a presença na sociedade de gente do bem, como é Breno Augusto Spinelli Martins. A sociedade precisa se conscientizar de que nós temos que emergencialmente valorizar o nosso patrimônio. E o futebol é patrimônio brasileiro, dos maiores, né? Seguido depois pelo carnaval, dos maiores patrimônios culturais do brasileiro, né? E Ribeirão Preto tem 2 patrimônios fantásticos, tem Comercial e tem Botafogo. Nós precisamos valorizar isso. E essa luz no fundo do túnel aparece quando nós encontramos um gestor de clube que faz o contrário do gestor público. Quando a gente fala de poder público, a gente vê entrar lá R$1 de tributo, e esse real, na verdade, ele acaba saindo lá no final como 30, 40 centavos. Aqui nós temos um presidente de clube que recebe lá R$1 e transforma esse R$1 em R$2, né? Então isso é algo que deve servir de exemplo, não só para os gestores de clubes, de empresas, etc., mas sobretudo para o gestor público, né? Nós precisamos assumir um compromisso com o nosso país, nós precisamos assumir um compromisso com nossas cidades, para salvar esse país, para salvar as nossas cidades. Nós precisamos de gente que tem a competência, a habilidade de trabalhar com gestão, como é o caso do nosso querido Breno Augusto Spinelli Martins. Eu muito me orgulho, Breno, de fazer parte da diretoria do Comercial. Eu já fiz parte de outras diretorias do Comercial, inclusive honrosamente do Rangel Scandiuzzi, filho do Bertinho, né, do vereador Bertinho, né, querido amigo meu, e muito me orgulho de ter contribuído muito pouco
Poderia ter contribuído muito mais nesse processo de resgate desse patrimônio tão importante que nós temos em Ribeirão Preto, que é o Comercial Futebol Clube. Eu tenho a mais absoluta convicção de que nas suas mãos nós veremos ainda o Comercial brilhar como brilhou no passado, né? Eu quero cumprimentar o vereador Bebé por essa iniciativa. Muita gente critica, às vezes, os vereadores, fala, muita distribuição de título, né? Poxa vida, né? Mas, quando a gente observa a entrega de um título de cidadão emérito para uma pessoa como o Breno, nós temos que efetivamente aplaudir a iniciativa do vereador Bebé, aplaudir a Câmara Municipal de Ribeirão Preto e aplaudir o nosso querido presidente Breno Spinelli Martins. Convido nosso amigo, o senhor Laerte Alves Júnior, vice-presidente da Federação, para fazer uso da palavra. Boa noite, excelentíssimo senhor vereador Walter Gomes, presidente da Câmara de Vereadores de Ribeirão Preto, a pessoa da qual cumprimento todas as demais pessoas aqui presentes. Caro desportista Breno Augusto Spinelli, felizmente o presidente Reinaldo Carneiro Basso não pôde estar aqui hoje. Você esteve com ele essa semana na Federação Paulista de Futebol, recebeu os parabéns pessoalmente, mas eu trago aqui um cumprimento dele, novamente, não poderia deixar de estar presente. O presidente Reinaldo, assim como nós dois, sabemos da dificuldade que é dirigir um clube de futebol no interior. O futebol no interior realmente é muito difícil. E hoje nós vemos uma luz no fim do túnel também, viu, doutor Carlos? Porque o Reinaldo é uma pessoa do interior, é um presidente que foi presidente de um clube no interior e tem voltado sua gestão realmente para o interior. E eu acredito muito que o Comercial, com o auxílio da federação, né, e com o brilhantismo da gestão do Breno, em breve vai retomar o lugar que merece. O momento que o Comercial mais precisou, você foi a primeira pessoa que deu um passo adiante e se disponibilizou para estar lá, iniciar uma caminhada nova, uma reconstrução merecida, que o Comercial o clube que representa uma coletividade muito grande de Ribeirão Preto e da região, né, merece. Então, meu amigo, eu quero que Deus lhe abençoe, que dê muita força para você continuar à frente do Comercial, continuar nessa missão. Siga sendo esse ser humano querido, cordial, justo. Você é uma das pessoas mais puras que eu conheci no meio do futebol. Apesar de jovem, eu já estou como dirigente de futebol há 10 anos, então conheci todo tipo de gente, né? Inclusive aqui em Ribeirão Preto. Acho que não preciso falar muito, mas siga sendo essa pessoa. O futebol precisa de você, né? E siga sendo também esse pai de família. Sua família está aqui toda presente, quero cumprimentá-los também. Parabéns pelo pai, viu, Gama? Parabéns nosso amigo do seu filho. Parabéns pelo pai, você tem que ter muito orgulho, né? E eu quero dizer que você é uma das amizades que eu herdei do meu pai. Eu acho que a grande herança que eu tive do meu pai foram as amizades que ele deixou em vida. E você, eu considero um grande amigo e uma amizade que eu herdei, que eu quero ter pro resto da minha vida. Meus parabéns. Convido para fazer uso da palavra o senhor Jorge Rodini. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Boa noite, presidente da Câmara, Walter Gomes. Em nome do Walter, cumprimento
a todos da mesa e a todos os presentes. Gostaria de agradecer especialmente ao Bebé pela outorga desse título. É uma satisfação ver que Ribeirão concede a um cidadão já ribeirão-pretano a dupla cidadania, né? Reconhecendo um trabalho que o Breno fez ao longo do tempo. Eu não sou dessa época do Gama, né? Fiquei maravilhado de ver como eles se divertiam. E é óbvio que teve cortes aí, né? Não foi nem 1% do que eles puderam mostrar. Mais do que isso, eu acho que é um orgulho para Ribeirão ter o Breno como seu filho. É um orgulho para mim ter estar participando como vice-presidente, um dos vice-presidentes dessa gestão, assim como foi, como disse o Carlos César, ter participado da gestão do Rangel Scandiuzzi, meu amigo, meu afilhado até. E essas amizades que a gente faz no futebol, parece que elas são revestidas, muitas vezes, dessa pureza que a gente perde aí fora. O Breno realmente é uma pessoa pura. O Breno, pelo comercial, ele é zangado, ele é bravo, ele é quase um tirano. Na vida pessoal, eu sei que é totalmente ao contrário. Está aí a Adriana, está aí os seus irmãos, está aí seus... não, tem muito filho aí, muito filho. Todos eles são pessoas do bem, né? Como acho que eu estou vindo aqui falar mais pelo momento presente do Breno. Eu me tornei seu amigo, antes eu era um admirador, né? Era torcedor, mesmo depois fui amigo de chapa dele numa gestão conturbada aí que nós tivemos que passar por isso para aprender que um clube de futebol não é a nossa vontade, é a vontade da torcida, é a vontade de uma comunidade imensa, é a vontade de muitas pessoas de idade que a gente encontra por aí, até fora do Brasil, que perguntam, e o nosso bafo, como é que vai? A hora que eu falo que é o Breno, não tem pessoa de qualquer idade que não vá se lembrar do Breno, porque realmente ele foi o presidente mais jovem do Brasil. Ele andou com Vicente Mateus, com Ripoli, do 15 de Piracicaba. Outro dia a gente foi na federação, né, a senhora lá do museu da federação estava quase cochilando, mas a hora que o Breno entrou, parece que reacendeu, né? Os meninos de Ribeirão Preto. Então, dentro da gestão do comercial, agora falando em termos de o que ele está fazendo, porque a gente viu o Breno como um cantor, como um jovem, como um poeta, que eu sei que ele é, como o Gama também o é, como um amigo, um pai de família, um marido, um ex-marido, né? Um irmão, um filho. E eu o vejo hoje como irmão, apesar da nossa pouca diferença de idade, mas eu vejo como ele o irmão mais velho. E eu tenho certeza que ele pensa assim comigo, porque é difícil compreender as atitudes de alguém que toma conta, desculpa Maurilinho, desculpa Laertinho, mas da maioria da população de Ribeirão Preto. A grande maioria da população de Ribeirão Preto é comercialino. Nem vou falar do Bebé, porque hoje ele está comercialino. Os demais todos, graças a Deus, né, João, são comercialinos. Mas, João, e o Bebé tem um grande irmão comercialino, um enorme irmão comercialino, e grande. Mas, pensando aqui, com a gente, no dia a dia, e aí nós temos vários diretores, várias pessoas que estão se encarregando dessa parte, de tocar um clube que literalmente começou do zero, talvez do poço do qual o Carlos César se referiu, mas lá no fundo mesmo. E num primeiro momento o Rangel assumiu numa dificuldade tremenda. Aí nós confiamos a um gestor que teve bons e péssimos momentos. E a hora que
E a gente sabe da fama que ele tinha nessa situação com a federação, com os técnicos, com os jogadores. E o Breno está aí hoje para mostrar que o futebol precisa de gestões diferentes. Eu vou me recordar de uma coisa aqui. Há pouco tempo, o Ademir Chiari, o Breno e eu estávamos no Rio tratando de tentar salvar o Comercial naquela luta contra o Atlético de Sorocaba. E nós resolvemos ir à CBF. A gente já tinha pedido, eu já não era mais vice do Lacerda, porque o Lacerda tinha renunciado, e todos os vices renunciaram para ele renunciar. O Breno não era presidente ainda e o Ademir não tinha cargo. Nós fomos à CBF sem ser anunciado. Pegamos um táxi, ficamos quase 1 hora, passamos pela ciclovia que caiu, contamos piada, e fomos super bem atendidos quando a gente só disse que eram pessoas do Comercial Futebol Clube. Walter Feldman nos atendeu, e até hoje, qualquer ligação que é feita para ele, ele responde na hora. E quando o Comercial perdeu, porque foi uma vergonha quando nós perdemos, e isso posso falar com toda a franqueza do mundo, a gente teve vontade de rasgar a Constituição, rasgar estatuto, rasgar livro, lá em Belo Horizonte. Nesse dia foi um baque para nós, porque nós brigamos com todas as forças que a gente nem tinha, todos os recursos que nós não tínhamos. Todos os reais que o Breno fez dobrar foram ali, no começo, que ele nem era presidente. E ali a gente aprendeu a ser cidadão, porque a hora que todos os juízes, estava tudo favorável ao Comercial, quando eles resolveram dizer não, a partir de um juiz que inverteu a sua lógica, nós nos retiramos e ali a coisa ficou muito forte. Então, o Breno tem que dar certo. E essa gestão, ela não vai ser a melhor gestão do Comercial, porque a gente tem que preparar essa gestão para outras gestões, para outras pessoas. A gente está parando de fazer algumas coisas que a gente faz na vida, porque senão o clube não é tocado. O Breno literalmente parou com a vida pessoal dele, eu sei disso. Pode ir lá em qualquer hora no clube que ele está lá, às vezes ele esquece, a gente tem que dar dura para ele ir para o escritório, para ele resolver as coisas dele. Temos várias pessoas aqui que também não tem mais hora de almoço, mas se não fizer assim, nós não vamos colocar o Comercial nos trilhos. Hoje, administrativamente, a gente pode garantir que o Comercial está zerado. Temos problemas? Temos. Temos heranças? Temos. Temos esqueleto no armário? Temos. Todo dia aparece alguma ação. Para vocês terem uma ideia, nós parcelamos uma ação de fundo de garantia de 1970. Uma ação pequena, mas que vira uma bola de neve se a gente não tomar as decisões, né? E a gente o Breno está priorizando as categorias de base, uma coisa que o Comercial largou ao longo do tempo. O Comercial sempre revelou jogadores. Agora mesmo o Vasco da Gama está tendo que pagar ao Benfica 12 milhões de reais, porque não pagou pelo Éder Luiz. O Éder Luiz morava debaixo do estádio ali. Esse Éder Luiz que joga no Vasco, que jogou fora do Brasil, jogou no Benfica, jogou no Atlético Mineiro, etc. Nós estamos conseguindo revelar novos jogadores, mas com uma gestão que tem que ser diferente. Entrou, o dinheiro tem que ser bem gasto, mesmo que às vezes doa gastar o dinheiro, né? Que esses esqueletos que você é obrigado a pagar, isso dói. E dói nele, como dói em mim, como dói no Mauro, como dói esse pessoal mais da parte financeira. Mas o financeiro no Comercial hoje é o financeiro que vai atrás de recursos, não é só o de fica cortando despesa. Porque para ter despesa você precisa ter recurso. Como é que você corta a despesa se às vezes a despesa é dispensável? Então, só quero dizer assim, eu tenho o maior orgulho de ser vice do Breno, mas eu tenho muito, muito, muito mais orgulho de saber que um tio meu que me trouxe para o Comercial era amigo dele, João Rodini. E mais orgulho ainda de eu poder ter isso na minha família, quer dizer, um Rodini ser amigo do Breno hoje. É muito legal quando você tem um ídolo e depois você fica amigo do seu ídolo. Você dá dura e leva a dura do seu ídolo. Mas aí ele não é mais seu ídolo, ele é seu amigo. Nós estamos no mesmo pedestal. Só que o Breno hoje, eu digo, a história que ele está marcando aqui, por tudo que vocês conheceram, até de muita coisa que provavelmente vocês nunca tinham a menor noção de quem é o Breno, eu posso dizer, o Breno não vai ser, ele não está encerrando a carreira, ele está começando
a gostar de futebol agora. Muito obrigado. Ouvido para fazer uso da palavra, o secretário de Esporte da Casa Civil, Lair Luquez Júnior, nesse ato representando a prefeita municipal. E bafudo também, né? Quero, em nome do governo municipal, em nome da nossa prefeita, Darcy Vera, cumprimentar o presidente dessa casa, Walter Gomes, presidente esportista, que tem ajudado muito o esporte de Ribeirão Preto. Quero saudar os meus dois companheiros do Conselho do Comercial. Todos sabem, sou comercialino e integro o Conselho. Quero saudar ao vereador Genivaldo Gomes, o vereador Bertinho Scandiuzzi, são conselheiros também do Comercial Futebol Clube. Quero saudar ao vereador Maurílio Romano. Quero fazer uma saudação especial ao deputado Edinho Araújo. Ele tem uma característica muito parecida com a do vereador Bebé. O Edinho Araújo, eu conheço poucos políticos que foram prefeitos de duas cidades diferentes. A gente estava ouvindo ele contar a história dele aqui, dizendo que estudou em Ribeirão Preto, voltou para a sua cidade, Santa Fé. Tive a oportunidade de acompanhar, quando trabalhei em Rio Preto, o Rio Preto, lá em Santa Fé, e ele era o prefeito de Santa Fé. E depois mudou para Rio Preto, e foi prefeito de Rio Preto. Conheço pouca gente que consegue essa proeza de ser prefeito de duas cidades e agradar nas duas cidades, porque em Rio Preto ele foi reeleito. Não foi reeleito em Santa Fé, porque para lá não voltou, mas ganhou os votos como deputado. E o Bebé tem essa característica. Todos sabem que na família tem um mais inteligente, que é o João Grandão, é comercialino. E tem um que sofre um pouco mais, que é o Bebé, é botafoguense, mas tem o coração bastante voltado para as coisas do comercial. E nisso os dois são irmãos, e o Bebé tem ajudado bastante ao comercial e faz jus hoje com esse título de cidadania emérita. Quero fazer também uma saudação ao Dr. Tarso Vidotti, que não está aqui com a gente na parte em que tem a mesa, mas a nossa mesa acabou ficando extensiva e ele tem feito um belo trabalho em prol da cultura em Ribeirão Preto. Quero saudar o vice-presidente da Federação Paulista de Futebol, Laerte Alves Júnior. Fui amigo do pai dele e quero reiterar uma missão, Laerte. As cidades do interior de porte médio, está aqui o ex-presidente do Batatais, o Luiz Antônio, as cidades de Sertãozinho, Ribeirão Preto, precisam de um calendário para esses times mais substancial, mais comprido, para o ano inteiro. A federação tem olhado com muito carinho os times de São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, Ponte Preta. Eles estão num momento especial no Campeonato Brasileiro. E os times do interior, eles sofrem a cada rodada, porque podem estar indo bem e podem, na outra rodada, estar desclassificados no Campeonato Brasileiro. Nós precisamos de um calendário, estou falando aqui não como secretário de esportes, mas como um torcedor que gosta do futebol, um calendário o ano inteiro para esses clubes. Olhe para os clubes do interior, eles precisam, de novo, ser o grande celeiro dos jogadores. Hoje, o futebol é dos empresários, e os empresários têm que devolver o futebol para os torcedores. O futebol não é dos empresários, eles estão apossando do futebol. São os clubes que revelam os jogadores. Quero fazer uma saudação especial aos nossos vice-presidentes presentes, o doutor Carlos César e o Rodine. A missão não é fácil, missão de estar lá no futebol, passo às vezes durante o dia, vocês estão, principalmente o Rodine, que está lá no dia a dia, dedicando a vida ao Comercial Futebol Clube. Quero também fazer uma saudação a meu amigo, ex-presidente do Comercial, representando todos os ex-presidentes, João Batista. Tive a oportunidade, como repórter, de muitas vezes entrevistá-lo,
passar na Barão do Amazonas para entrevistar o Breno, ou correr na 9 de julho para entrevistar o Miguel, como repórter, vi a dedicação que vocês têm ao clube. Quero saudar também, o Gama deu um show aqui hoje, com as imagens, é uma preciosidade as imagens que você trouxe. A cultura perdeu um violinista, quem sabe até um guitarrista, mas o futebol ganhou um belo esportista, que foi o Breno. Saudar também o Tomires, representando todos os jogadores que passaram, todos aqueles que são comercialinos de coração. Um dia fui chamado, há pouco tempo atrás, Breno, para retornar aquilo que tinha deixado de lado pelo tempo que a política acaba nos absorvendo, para retornar aquilo que tenho de paixão esportiva, que é o Comercial Futebol Clube. Fui convidado com a seguinte bandeira: vamos devolver o comercial para os comercialinos. A ideia eu comprei na hora, porque chega de presidente padrinho, que tem que tirar o dinheiro do bolso e colocar, chega dos presidentes empresários, que não põem um pouquinho do dinheiro do bolso e acaba tirando bastante, porque se torna aquilo uma profissão. Chegou também a vez do chamado presidente torcedor, e assim entendo que é o Breno, além de ser um belo de um empresário, além de muitas vezes passar do limite nas suas aplicações para que o comercial consiga andar, para que o comercial saísse daquele marasmo que se encontrava naquele momento, depois de uma época muito difícil, e fazer com que nós comercialinos voltássemos a ter orgulho do clube. Nós já emprestamos as nossas cores, o nosso distintivo a um co-irmão. Resgatamos isso. Aqui em Ribeirão Preto tem um clube social com as mesmas cores, com o mesmo distintivo, que é nosso irmão na 9 de julho. Precisávamos que o time do Jardim Paulista, o clube do Jardim Paulista ressurgisse. Você pegou essa missão e todos nós comercialinos temos a confiança de que você vai ter êxito nessa missão. Quando o Bebé, quando os vereadores desta casa, todos eles, sem nenhuma exceção, votaram pelo seu título de cidadão emérito, fizeram justiça a um ribeirão pretano que tem se empenhado pelo esporte. Parabéns pelo seu trabalho. Nós, comercialinos, confiamos nos resultados. Eles já apareceram, mas, com certeza, serão ainda melhores no próximo ano esportivo. Parabéns e conte com todos nós. Um grande abraço da prefeita Darcy Vera, de todos os secretários municipais, todos nós admiramos o seu trabalho. Grande abraço, parabéns. Convido para fazer uso da palavra o mais novo cidadão ribeirão pretano, o senhor Breno Augusto Spinelli Martins. Caro Walter Gomes, presidente dessa casa, Bebé, vereador dessa casa e que tem causado e causou já há algum tempo muita emoção pela sua iniciativa, que eu até brincava com ele, isso é uma aberração legislativa, porque não mereço isso, mas diante de todas essas manifestações eu me rendo à ideia dele. Saúdo também todos os componentes da mesa, Carlos César, Jorge, meu irmão e vice-presidente, Luquezzi, grande comercialino, companheiro, representando a prefeita Darcy Vera,
representando também o secretariado, que tanto tem se empenhado pelas coisas de Ribeirão Preto, especialmente pelas coisas do comercial. Saudar, em especial, o meu irmão, amigo, companheiro de muito tempo, Edinho Araújo, que nós tivemos o prazer de conviver na faculdade. Minha mãe e meu pai adoravam o Edinho, que chegou a morar algum tempo em minha casa, ele que vinha de Santa Fé do Sul para estudar aqui, e sempre se caracterizou como mais um membro dessa família. A gente se mantém juntos há muito tempo. Para o nosso orgulho, ele tem todos os seus títulos e cargos de deputado e etc., mas para nós ele é sempre o Edinho, e ele veio essa homenagem, prestigiar a gente, todos os afazeres que ele tem, mas mesmo assim não deixou de ter dar esse prazer e essa honra para nós, e ter também, com certeza, o mesmo prazer em reciprocidade de estar revendo os amigos e a cidade, que também é uma cidade natural dele. Agradecer também ao Laerte, representando o Reinaldo, presidente da federação, e, enfim, a todos os demais vereadores, como Genivaldo, Bertinho, Maurílio, poderia citar todos que aqui estão. Poderia enumerar e olhar no rosto de cada um que aqui está, mas eu devo ser breve. E nisso eu me lembro de uma passagem, o célebre Salvador Dalí, que a Regina Ortiz deve lembrar, o pintor espanhol, que numa homenagem que ele recebia, ele era assim muito original, ele subiu à tribuna e foi aplaudido, era uma grande homenagem que ele estava recebendo. Depois de cessados os aplausos, ele se dirigiu ao público e disse simplesmente: serei breve. Fez um silêncio na plateia e ele então completou: terminei. Não vou poder ter essa ousadia, porque eu tenho necessidade de agradecer muito essa homenagem que hoje estou recebendo. Não só em meu nome eu recebo isso, essa casa já me brindou, direta e indiretamente, com outros procedimentos. Eu já me senti honrado pelo procedimento dessa casa, quando meu pai, Breno Venâncio Martins Sobrinho, recebeu o nome de rua. Fiquei honrado também, uma iniciativa dessa casa de nomear, de dar o nome da minha mãe, Caetano Spinelli Martins, a Tanina, a uma escola, EMEI, situada no Solar Boa Vista. É uma honra para nós, para mim, para o meu irmão José Carlos, para minha irmã Regina, termos tido essa homenagem dessa casa. E hoje eu vejo no rosto de cada um a vontade, me transmite a vontade de agradecer a cada um. Eu não poderia citar todo mundo, não teria essa pretensão. Esclarecer também as homenagens prestadas através dos ramalhetes de flores. Existe mais um, que seria para Maria Virgínia Gama, que ela não se fez presente, ela que é mãe dos meus primeiros filhos, Eduardo e Gustavo. A outra homenagem é feita à Adriana, que é mãe dos meus 4 filhos seguintes, que é o Gabriel, Daniel, Mateus e Lucas. E o terceiro ramalhete é dado para Kelly, que é como se fosse uma irmã, uma filha, ela que me acompanha e segura as pontas das minhas ausências há mais de 25 anos. Ela começou a trabalhar, ela tinha uns 4, 5. Eu não penso que ela é tão velha assim. Enfim, minha gente, o Comercial Futebol Clube é talvez a mola propulsora dessa solenidade. Mas outras coisas a gente já fez em Ribeirão. No meu currículo, que foi citado aqui, numa pesquisa que fizeram, até presidente da Congregação Mariana já pudemos ser. Tivemos uma participação no centro, do Centro Acadêmico, 1º de setembro, na época de faculdade. Também como corretor de imóveis, no Sindicato dos Corretores de Imóveis, como diretor adjunto, juntamente com 2 grandes amigos, José Lourenço Del Rosso, que não está presente aqui, mas está presente Azuleite, e o André, seu genro, o Carlito de Oliveira também, que era o nosso companheiro, que fazia parte da equipe, que por muito tempo nós conduzimos os destinos dos corretores de imóveis através desses sindicatos. Enfim, outras atividades aconteceram, muito tempo se passou,
E o comercial sempre presente é natural. Hoje eu agradeço a presença de todos, nós temos amigos dos mais variados níveis, o Zé Carlos Panazzolo, que me brindou com um botão, já me convidando para fazer parte dos cidadãos. A coisa que o Gama fez aqui, demais, trazendo essas lembranças dos 7 Homens de Ouro, que era o nosso grupo musical, o nosso grupo de amigos, e ele fez uma produção maravilhosa. Nós tivemos a oportunidade de hoje estar recebendo aqui o Gama, o Carlinhos, o Cláudio, que veio de Caldas Novas para prestigiar isso. Nós temos mais o Virgínio, que não veio, nós temos o Bim e o Calão, que também faziam parte desse grupo. Enfim, havia os oitavos também, como o Bertão, que não gostava muito de rampa, mas ele estava sempre presente. Nós tínhamos o próprio Panazzolo, o Bianchini. Todas essas pessoas são nossos irmãos, nossos amigos, e a gente os traz com muito carinho, cada um deles. Eu gostaria de citar nominalmente cada um, eu gostaria de citar minha sobrinha Fernanda, gostaria de citar, enfim, a todos. O Carlos não cito porque ele não trouxe a Laisa hoje, aquela cachorrinha que anda de ombro a ombro. Mas, gente, não me estendendo mais, agradecer muito essa emoção que me foi proporcionada, agradecer muito a colaboração que tenho recebido, não só do poder público, mas principalmente dos comercialinos de uma forma geral. Hoje nós temos a missão, como já foi dito aqui, de dirigir uma verdadeira nação. Nós entendemos que o comercial é uma nação, é um país, e podemos contar com a voluntariedade de cada um. Nós que temos uma diretoria bastante participativa. Foi citado aqui o Jorge Rodini, que é meu vice, temos mais o Rogério Vieira, o Edgar Escatena, Ademir Chiari, que aqui se faz presente, e o Carlos César Barbosa, que enriquecem muito o nosso trabalho. Fora todos os outros diretores, o maior diretor social do mundo, que é o João Grandão, e toda essa coletividade, a torcida Mancha Alvinegra, que prestigia muito a gente, e todas as demais torcidas organizadas. É uma missão que a gente abraçou, é uma nação, e nós temos que cumpri-la, certo? O importante é saber da importância que o comercial representa para cada um de nós, para cada uma dessas pessoas que estão aqui presentes. Tudo que a gente faz na vida, a gente deve tentar aproximar ao máximo a intenção do gesto. A intenção das pessoas sempre é a melhor possível, apesar de que o gesto demora a acontecer. Nós devemos manter a intenção sempre próxima do gesto e procurar fazer o trabalho da melhor maneira possível. O comercial é uma equipe, é um time, é um clube maravilhoso, é uma nação que vai desde um Tomires aqui sentado, que foi um grande goleiro do comercial, o nosso grande ídolo. Passa por Carlos César, por Jair Bala, por Mauricinho e por grandes outros ídolos, e vai chegar em Gabriel, treinador hoje das categorias de base do comercial, vai passar pelo... E não vou citar todas as pessoas, mas vai passar também para esses garotos da base que a gente tem se esforçado para fazer com que aconteça a evolução. Hoje nós temos contatos, não é, Jorge, na Grécia, contatos na Europa, justamente buscando o resgate da credibilidade do comercial, para que o comercial realmente exporte os seus jogadores, mas sempre mantendo a identidade desses jogadores como comercialinos. É muito importante que esses jogadores que saem do comercial se mantenham comercialinos e que representem, que tenham identificação e identidade com a nossa equipe. Eu agradeço realmente muito a emoção que o Gama, mais uma vez, proporcionou. Foi alguma coisa maravilhosa aquele filme que ele passou.
mostrando um pouco dessa história. Eu ainda agradeço a dona Estela Bombonato Soldati, a avó dos meus 4 garotos, certo? Ali acompanhada do Celso, e, enfim, todas essas pessoas maravilhosas que aqui estão. Gostaria de olhar no rosto de cada um, de beijar cada um de vocês, agradecer a presença de vocês e dizer que eu estou muito honrado, muito orgulhoso, muito emocionado por tudo que aconteceu. Tudo que aconteceu na minha vida até agora, procurei fazer da melhor maneira possível, parafraseando uma música que chama Confesso, do Eduardo Godin e Paulo César Pinheiro, que ele completa dizendo: posso não ser tão feliz, mas digo uma coisa ao Senhor, e na vida o que eu fiz foi por amor. Muito obrigado. Queria, mais uma vez, agradecer a presença de todos. Queria agradecer aos vereadores presentes, Genivaldo Gomes, Maurílio Romano, Bertinho Scadiuzzi, o vereador Bebé, que foi feliz nessa iniciativa, onde nós, todos os vereadores, votamos favoráveis. Queria, em nome do Tomires, meu amigo particular e também de futebol, cumprimentar toda a torcida aqui do Botafogo, do Botafogo, né, aliás, do Comercial. Falei de propósito para ele me bater aqui, viu? Bebé me olhou feio aqui, vou ter que ser do Botafogo, hein? Queria só ver que jeito que o Tomires ia agir. Ele ficou quietinho. Dizer que eu tenho o maior carinho pelo Comercial, né? E meu amigo João Batista, ex-presidente do Comercial, conheci quando o Comercial estava naquela festa, né? E dizer que realmente hoje é um dia de festa. Festa porque Ribeirão Preto ganha, já é filho de Ribeirão, mas se torna filho emérito, né? A diferença de cidadão emérito é quem não nasceu em Ribeirão Preto. E aquelas pessoas que prestam relevante serviço, como o Breno e outros que já receberam o título. E quando o Carlos César Barbosa falou que a Câmara, às vezes, muita gente faz chacota, que a Câmara faz o seu dever de dar um título de cidadão, ou cidadão emérito, ou cidadão ribeirão pretano, para aquelas pessoas que não nasceram em Ribeirão Preto, porque o vereador tem só 2 títulos para dar no ano, porque senão, se pudesse, nós daria aqui para várias pessoas, né, que merecem. Então, por ano, cada vereador só tem 2 títulos para dar. Ou empresa cidadã, ou título de cidadão, ou título de cidadão emérito, ou ribeirão pretano. E tem que realmente passar por uma comissão ainda, né, Maurílio? Pelo qual você foi presidente, para saber se realmente essa pessoa é merecedora de receber uma das maiores homenagens que a Câmara, que a cidade pode dar, homenagear para essas pessoas. Então, você, Breno, você é merecedor, você teve o aval dos 22 vereadores, e que Jesus te abençoe. Em nome do Mateus, amigo do meu neto, Valtim, também, quero dar um abraço em toda a sua família, agradecer o Carlos César Barbosa, agradecer o Laerte Alves, o Luquezzi, o Jorge Rodini, o nosso deputado federal, que veio de longe para te dar um abraço, Edinho, bom prefeito, quem sabe vai ser prefeito de novo, só ele quiser, lá em Rio Preto.
Dr. Gama realmente mostrou, não sabia que o senhor era artista, Dr. Gama. O senhor é um bom jurista, um bom advogado, né? Né, Bertinho? Então, o Dr. Gama realmente fez com que essa festa ficasse melhor. E dizer que, desejar que o nosso bom Jesus abençoe não só você, mas toda a família Ribeirão Pretana, toda a família Comercialina, toda a família botafoguense e a todos que estão presentes. Muito obrigado. Não terminou aí. Convidamos todos que as condições físicas permitirem a se levantarem para entoarmos o nosso querido hino Ribeirão Preto. Aberto ao sol pelas enxadas, sangrando amor e tradição. No despertar das madrugadas, histórias entre amor e fé. Assim traçamos teu perfil, Ribeirão Preto, terra do café. Orgulho de São Paulo e do Brasil, nasceste do destino nacional. Nas caminhadas rumo ao oeste, e ainda guardas o belo ideal dessa epopeia em que nasceste. A minha terra é um coração aberto ao sol pelas enxadas, sangrando amor e tradição. No despertar das madrugadas, histórias entre amor e fé. Assim traçamos teu perfil, Ribeirão Preto, terra do café. Orgulho de São Paulo e do Brasil, Ribeirão Preto, esse destino que consagrou a tua gente. É do trabalho um grande hino que há de viver eternamente. És linda joia no veludo dos nossos verdes infinitos cafezais, e se em ti, amada terra, temos tudo, ainda procuramos dar de lá. A minha terra é um coração aberto ao sol pelas enxadas, sangrando amor e tradição. No despertar das madrugadas, histórias entre amor e fé. Assim traçamos teu perfil, Ribeirão Preto, terra do café, orgulho de São Paulo e do Brasil. O nosso homenageado está convidando a todos para um coquetel no Salgão da Câmara Municipal. E quero pedir desculpa da brincadeira dos comercialinos aqui, quando eu falei do Botafogo, é porque o Bebé me deu uma olhada aqui e fala que o Tomires vai ficar triste. Então, Tomires, meu amigo comercialino, eu também sou bafudo. Um abraço.